Neste vídeo, vamos de maneira objetiva fazer uma análise e preparação do estudo 31 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 7 a 13 de outubro. Portanto, esperamos que cada um de vocês possam tirar bastante proveito dos comentários e das respostas desta preparação. O título do estudo 31 é um tema muito emocionante. O que Jeová tem feito para salvar humanos pecadores? Tem como base um texto que conhecemos bastante, João capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Qual vai ser o objetivo deste estudo? O que vamos ver neste estudo? Este estudo vai mostrar o que Jeová tem feito para nos ajudar a vencer a luta contra o pecado e ganhar a vida eterna. Parágrafos 1 e 2, duas perguntas. A pergunta A: o que é pecado e como podemos vencer nossa luta contra ele? Veja também e entenda melhor. Resposta: na Bíblia, a palavra pecado pode se referir a ações erradas, contrárias ao que Jeová diz que é certo. Mas também pode se referir à condição imperfeita e pecaminosa que herdamos de Adão. E nós podemos vencer a luta contra o pecado por confiar na ajuda de Jeová. Afinal, já por uns 6.000 anos, desde o momento em que nos criou, Jeová tem mostrado amor por nós e ele já fez grandes sacrifícios para nos ajudar a vencer a luta contra o pecado e ser amigos dele. Parágrafos 1 e 2, a pergunta B. O que vamos ver neste estudo e nos próximos? Veja também nota aos leitores nesta revista. Resposta: neste estudo, vamos ver as respostas a três perguntas. 1. Que esperança Jeová deu para humanos pecadores? 2. O que algumas pessoas nos tempos bíblicos fizeram para agradar a Jeová? 3. O que Jesus fez para salvar os humanos do pecado e da morte? E nos próximos estudos vamos considerar as seguintes perguntas. 1. O que Jeová fez para ajudar seus filhos humanos a lutar contra o pecado? 2. O que uma pessoa deve fazer para se arrepender e como Jeová ajuda pecadores a mostrar arrependimento? 3. Como Jeová queria que a congregação em Corinto tratasse um homem que cometeu um pecado sério, mas que não se arrependeu? 4. Como os anciãos ajudam aqueles que cometeram um pecado sério? 5. O que os anciãos e outros na congregação podem fazer para continuar a mostrar amor e misericórdia a pessoas que foram removidas da congregação? Apenas frisando, meus irmãos, se vocês quiserem citar apenas alguns pontos, fiquem à vontade. Afinal, por esta resposta ser longa, ela dá margem para vários outros irmãos também participarem. Muito bem, primeiro subtítulo do estudo: que esperança Jeová deu a humanos pecadores? Pergunta do parágrafo 3. Como o primeiro casal se tornou pecador? Resposta: um anjo mau, que não amava a Deus nem os humanos, entrou em cena e induziu Adão e Eva a desobedecer a Deus. O primeiro casal humano deu ouvidos àquele anjo mau. Em vez de confiar em seu amoroso pai, eles pecaram. Daquele dia em diante, Adão e Eva tiveram que enfrentar as consequências. Eles envelheceram e, por fim, morreram. Pergunta do parágrafo 4. Por que Jeová odeia o pecado e nos ajuda a lutar contra ele? Temos aí como base o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 20 e 21. Resposta: porque o pecado nos separa dele e causa a morte. Por isso, assim que Adão e Eva pecaram, Jeová amorosamente não mudou seu propósito e deu uma esperança para todos os descendentes deles. Ele sabia que alguns humanos escolheriam amá-lo e aceitariam sua ajuda para lutar contra o pecado. Por isso, Jeová tomou medidas para salvá-los e dar a eles a oportunidade de ser seus amigos. Pergunta do parágrafo 5.
Quando começou a surgir uma esperança para a humanidade pecadora? Temos como base o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Resposta: os primeiros raios de esperança começaram a brilhar quando Jeová condenou Satanás e disse o que iria acontecer com ele. Jeová prometeu que haveria um descendente que seria usado para salvar os humanos. Esse descendente esmagaria Satanás e resolveria todos os problemas que começaram no jardim do Éden. Mas, para fazer isso, esse descendente teria que sofrer. Então Satanás iria feri-lo, ou seja, causar a morte dele. Segundo o subtítulo do estudo, o que os humanos imperfeitos nos tempos bíblicos fizeram para agradar a Jeová? Pergunta do parágrafo 6. O que alguns homens de fé, como Abel e Noé, fizeram para se aproximar de Jeová? Resposta: observamos aqui que tanto Abel e Noé amavam a Jeová e queriam agradá-lo e ser amigo dele. Por isso, eles fizeram sacrifícios sinceros a Jeová, com o que tinham de melhor. Desta forma, Jeová tanto aceitou aquelas ofertas, como olhou com favor para eles. Pergunta do parágrafo 7. O que aprendemos do pedido que Jeová fez para Abraão? Resposta: Jeová pediu a Abraão para fazer algo extremamente difícil, oferecer o filho dele Isaque como sacrifício. Para Abraão, essa deve ter sido a coisa mais difícil que ele teria que fazer na vida. Mas mesmo assim, ele decidiu obedecer a Jeová. Só que, quando estava prestes a sacrificar Isaque, Jeová o impediu. Então esse exemplo mostrou o que o próprio Jeová estaria disposto a fazer no futuro: sacrificar a vida do filho que tanto amava. Isso prova o quanto Jeová ama os humanos. Pergunta do parágrafo 8. O que os sacrifícios exigidos pela lei mosaica mostravam? Temos aí como base o texto de Levítico, capítulo 4, versículos 27 a 29 e o capítulo 17, versículo 11. Resposta: aqueles sacrifícios mostravam que haveria um sacrifício muito mais importante que livraria completamente a humanidade do pecado. E Jeová inspirou vários profetas a falar sobre esse sacrifício, que no caso envolvia o descendente prometido, ou seja, um filho muito especial para Deus, que teria que sofrer e morrer, e desta forma seria sacrificado como se fosse um cordeiro. Terceiro e último subtítulo do estudo: o que Jesus fez para salvar os humanos? Pergunta do parágrafo 9. O que João Batista disse sobre Jesus? Temos aí como base o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, capítulo 10, versículos 1 a 4 e o versículo 12. Resposta: no ano 29, João Batista viu Jesus de Nazaré e disse: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras deixaram claro que Jesus era o descendente prometido. Pergunta do parágrafo 10. Como Jesus mostrou que veio para chamar os pecadores? Resposta: quando esteve na terra, Jesus deu atenção especial aos que se sentiam sobrecarregados pelo pecado e os convidou para ser seus seguidores. Jesus sabia que o verdadeiro motivo do sofrimento humano é o pecado. Por isso, ele tentou ao máximo ajudar homens e mulheres que eram conhecidos por serem pecadores. Pergunta do parágrafo 11. Por que humanos pecadores se sentiam à vontade com Jesus? Resposta: porque Jesus era bondoso e entendia como essas pessoas se sentiam. Por isso, ninguém ficava com medo de conversar com ele. Jesus elogiava e recompensava as pessoas que tinham fé nele. Assim, Jesus mostrou de modo perfeito como Jeová é um Deus misericordioso. Além disso, Jesus ajudou pecadores a querer fazer mudanças e a segui-lo. Pergunta do parágrafo 12. O que Jesus ensinou sobre sua morte? Resposta: Jesus sabia que iria sacrificar sua vida e que sua morte serviria para tirar o pecado do mundo, assim como João Batista e outros profetas tinham falado. Então, ele disse que, depois que fosse morto, ele atrairia todo tipo de pessoas. Quem tivesse fé em Jesus e se tornasse seguidor dele agradaria a Jeová. Os que fizeram isso seriam libertados do pecado no futuro. Pergunta do parágrafo 13. Como Jesus morreu e o que isso nos ensina sobre Jeová?
Veja também a imagem. Lembrando aos irmãos que, para facilitar a sua preparação e o seu entendimento, nós vamos transcrever neste vídeo a imagem do parágrafo, para que os irmãos também consigam comentar. Então, vamos primeiramente para a resposta do parágrafo 13. Após ser traído por um dos seus melhores amigos, ser preso pelos seus inimigos e insultado por coisas que ele não tinha feito, Jesus sofreu várias formas de tortura antes de morrer. Então, depois, os soldados o pregaram numa estaca e o mataram. Sem dúvidas, tudo isso com certeza causou muito sofrimento a Jesus e ainda mais para seu pai Jeová, que precisou controlar seu infinito poder para não interferir e acabar com o sofrimento do filho dele. Então, o fato de Jeová permitir que seu filho sofresse e morresse nos ensina o imenso amor que ele tem por cada um de nós. Agora, vamos para a descrição da gravura. A imagem relacionada ao parágrafo 13 mostra Jesus com uma coroa de espinhos na cabeça. Ao fundo, outras cenas mostram: 1. Jesus sendo chicoteado enquanto suas mãos estão amarradas a um poste. 2. Jesus carregando sua estaca de tortura à vista de muitas pessoas. E 3. Jesus pendurado na estaca de tortura entre dois criminosos que o insultam. A legenda diz: não dá nem para imaginar o quanto Jeová sofreu quando permitiu que seu filho morresse. Mas ele fez isso para nos salvar do pecado e da morte. Muito bem. Pergunta do parágrafo 14. O que o sacrifício de Jesus prova para você? Resposta: o sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Jeová pelos humanos. Esse sacrifício mostra que Jeová te ama muito. Ele deu o seu melhor e chegou a ponto de passar pela pior dor possível para salvar você do pecado e da morte. Pergunta do parágrafo 15. O que precisamos fazer para que nossos pecados sejam perdoados? Resposta: para receber o perdão de Deus, precisamos, conforme João Batista e o próprio Jesus disseram, nos arrepender. O arrependimento é a chave para lutar contra o pecado e para ser amigo do nosso amoroso Pai Jeová. Excelente, meus amados irmãos. Então agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação. Que esperança Jeová deu a humanos pecadores? E a resposta, irmãos, eu encontrei no parágrafo 5. Os primeiros raios de esperança começaram a brilhar quando Jeová condenou Satanás e disse o que iria acontecer com ele. Jeová prometeu que haveria um descendente, que seria usado para salvar os humanos. Esse descendente esmagaria Satanás e resolveria todos os problemas que começaram no Jardim do Éden. Mas, para fazer isso, esse descendente teria que sofrer. Então, Satanás iria feri-lo, ou seja, causar a morte dele. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. O que os sacrifícios de animais exigidos pela lei mostravam? A resposta está no parágrafo 8. Aqueles sacrifícios mostravam que haveria um sacrifício muito mais importante que livraria completamente a humanidade do pecado. E Jeová inspirou vários profetas a falar sobre esse sacrifício, que no caso envolvia o descendente prometido, ou seja, um filho muito especial para Deus, que teria que sofrer e morrer, e desta forma seria sacrificado como se fosse um cordeiro. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. O que Jesus fez para salvar a humanidade do pecado? E a resposta, meus irmãos, eu coloquei aqui um resumo dos parágrafos 10 a 13. Jesus fez muitas coisas. Por exemplo, quando esteve na terra, Jesus deu atenção especial aos que se sentiam sobrecarregados pelo pecado e os convidou para ser seus seguidores. Jesus sabia que o verdadeiro motivo do sofrimento humano é o pecado. Por isso, ele tentou ao máximo ajudar homens e mulheres que eram conhecidos por serem pecadores. Jesus também foi muito bondoso. Ele entendia como essas pessoas se sentiam, então procurava sempre elogiar e recompensar os que tinham fé nele. Além disso, o mais importante, Jesus, de maneira voluntária e com muito amor, sofreu de várias maneiras numa estaca de tortura para morrer por mim e por você.
Ele deu sua vida perfeita em favor de toda a humanidade, para que todo aquele que nele exercer fé não fosse destruído, mas sim tivesse a chance novamente de ter a vida eterna. Olha só, meus irmãos, sem palavras para esse estudo tão maravilhoso. Foi muito encorajador e emocionante. De fato, conseguimos perceber o imenso amor que tanto Jeová como seu Filho Jesus têm por cada um de nós. Que todos nós possamos meditar nisso e ser gratos tanto por palavras e ações no nosso dia a dia. Então, chegamos ao fim desta preparação muito instrutiva e esperamos que possa ser de grande ajuda na sua elaboração de respostas, que tanto você como os da sua família consigam dar bons comentários neste estudo tão importante da reunião de fim de semana. Se inscreva no nosso canal aqueles que não forem inscritos, deixe um gostei, um comentário, lembrando que o comentário gera engajamento para o vídeo, ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube. E desta forma, fica mais fácil encontrar esse vídeo na aba de pesquisas, lá na lupinha, principalmente para aqueles que vão fazer também essa preparação. Então fiquem à vontade. Compartilhe nossos vídeos e, se ainda é possível, torne-se membros do canal, assim como outros irmãos. Esta opção tem ajudado muito o canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um excelente fim de semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.